Retomando a nova leitura da Bíblia com Lana e Rosana. Hoje nós vamos ler Segundo Reis, do 20 ao 23. Vamos lá? Vamos. O rei Ezequias é curado. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que eu fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Põe uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: Qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar, e de que há 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: O Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 graus ou volte 10 graus? Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 graus é fácil. Eu quero é que ela volte 10 graus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 graus na escadaria feita pelo rei Acais. Os mensageiros da Babilônia. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata, o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: De onde vieram esses homens e o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: Eles vieram de um país que fica muito longe daqui, vieram da Babilônia. Isaías perguntou: O que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: Viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: O Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados juntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: A mensagem do Senhor que você me deu é boa. O fim do reinado de Ezequias, todas as outras coisas que o rei Ezequias fez, os seus atos de coragem, e como ele construiu um reservatório e cavou um túnel para levar água para dentro da cidade, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Ezequias morreu e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. O reinado de Manassés de Judá. Capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efziba. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal e fez um poste da deusa Aserá. Como Acabe, rei de Israel, havia feito, Manassés também adorou as estrelas. E construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele devia ser adorado. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou seu filho em sacrifício, fazia adivinhação e feitiçaria e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado.
Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Será no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito o seguinte a Davi e ao seu filho Salomão. Em todo o território das 12 tribos de Israel escolhi esse templo, aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde seria adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que o meu servo Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus, e Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído, conforme seu povo ia avançando. Por meio dos seus servos, os profetas, o Senhor Deus disse: o rei Manassés de Judá tem feito essas coisas nojentas, coisas muito piores do que aquelas que os amorreus fizeram, e com seus ídolos levou o povo de Judá a pecar. Por isso eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados. Eu castigarei Jerusalém como fiz com a cidade de Samaria e como fiz com o rei Acabe de Israel e com os seus descendentes. Deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como um prato que foi esfregado e virado de boca para baixo. Eu abandonarei as pessoas que não tiveram morrido e as entregarei aos seus inimigos, que as prenderão e que roubarão tudo o que houver na sua terra. Farei isso com meu povo porque ele tem feito coisas erradas, que não me agradam, e me tem deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até hoje. Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado, o que não agrada a Deus, o Senhor. Todas as outras coisas que Manassés fez e também os pecados que ele cometeu, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, o jardim de Uzá, e o seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. O reinado de Amon de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Messulemete e era filha de Arus, da cidade de Jotbatá. Como seu pai Manassés, Amon fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor. Ele imitou as ações do seu pai e adorou e serviu os ídolos que o seu pai havia adorado. Assim Amon abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e foi desobediente a ele. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Mas o povo de Judá matou todos os que haviam feito a revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias como rei. Todas as outras coisas que Amon fez estão escritas na história dos reis de Judá. Amon foi sepultado no seu túmulo no jardim de Uzá, e o seu filho Josias ficou no lugar dele como rei. Capítulo 22. O reinado de Josias de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado, nem para o outro. O livro da lei é achado. No ano 18 do seu reinado, Josias mandou que Safã, o escrivão, filho de Azalias e neto de Mesulã, fosse ao templo. Josias deu a seguinte ordem: vá lá falar com Ilquias, o grande sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entrega esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores e os pedreiros e comprar a madeira e as pedras para os consertos. Os homens que estão encarregados dos consertos são honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem conta desse dinheiro. Safã deu a ordem do rei a Ilquias, e este lhe contou que havia achado o livro da lei do templo. Ilquias lhe entregou o livro e ele o leu. Depois Safã voltou e contou ao rei o seguinte: os seus servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e entregaram aos encarregados dos concertos. E Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias, o sacerdote, e a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem:
Vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Ilquias, Aicã, Abidom, Safã e Asaías foram falar com uma profetisa chamada Uda, que morava no bairro novo de Jerusalém. O marido dela se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Arás. Era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Uda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem: Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando, quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver. O nome desta cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração, e por isso, só depois da sua morte, é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. Capítulo 23. É até o 23, é? Sim, vai lá. Hoje é mais do que 3, né? 4, é isso? Não, é 3. É 3? Vamos lá então. 23, a reforma religiosa feita por Josias. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes quanto os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus o Senhor uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. E todo o povo prometeu cumprir a aliança. Então Josias ordenou a Ilquias, o grande sacerdote, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam no serviço na entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal, da deusa Aserá e das estrelas. O rei queimou todos esses objetos fora da cidade, perto do vale de Cedron, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Retirou do serviço os sacerdotes pagãos, que os reis de Judá haviam nomeado para oferecer sacrifícios sobre os altares dedicados aos ídolos, nas cidades de Judá e nos lugares de perto de Jerusalém. Também retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifício ao deus Baal, ao sol, à lua, aos planetas e às estrelas. Ele retirou do templo o poste da deusa Aserá e levou para fora da cidade, para o vale de Cedron. Ali ele o queimou e fez virar cinza, que espalhou no cemitério público. Ele destruiu os quartos do templo onde ficavam os prostitutos. Era nesse lugar que as mulheres teciam as roupas usadas na adoração da deusa Aserá. O rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam na cidade de Judá e por todo o país, desde Geba até Berseba. Ele profanou os altares onde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifícios. O rei também derrubou os altares dedicados aos demônios do deserto. Esses altares ficavam perto do portão construído por Josué, o governador da cidade. O portão ficava à esquerda de quem entrava na cidade pelo portão principal. Esses sacerdotes estavam proibidos de oferecer sacrifício no templo de Deus, o Senhor, mas podiam comer os pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. O rei Josias também profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moloque. Ele também retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol e queimou os carros usados nesta adoração. Esses carros ficaram guardados no pátio do templo, perto do portão e perto do quarto de Natã-Meleque, um alto funcionário. O rei Josias derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio, sobre a sala do rei Acás, e também destruiu os altares construídos pelo rei Manassés, nos dois pátios do templo. Ele o fez em pedaços e jogou no vale do Cedron.
Josias profanou também os altares que o rei Salomão havia construído a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, para a adoração de Astarote, a nojenta deusa dos Sidônios, para a adoração de Quemos, o nojento deus dos Moabitas, e para a adoração de Moloque, o nojento deus dos Amonitas. O rei Josias fez em pedaço as colunas do deus Baal, derrubou os postes da deusa Aserá e cobriu os ossos de gente o lugar onde eles haviam estado. Josias também derrubou o lugar da adoração que ficava em Betel, que havia sido construído pelo rei Jeroboão, filho de Nabate, que tinha feito o povo de Israel pecar. Josias derrubou o altar que quebrou as suas pedras em pedaços e o esmigalhou até virarem pó. Ele também queimou os postes da deusa Aserá. Então Josias olhou ao redor e viu algumas sepulturas ali no morro. Mandou que tirasse delas os ossos e os queimou sobre o altar. Dessa maneira, ele profanou o altar, fazendo aquilo que o profeta tinha dito que ia acontecer. Isso há muito tempo, quando o rei Jeroboão estava perto do altar, durante uma festa. O rei Josias olhou em redor e viu a sepultura do profeta que havia feito aquela profecia. Então perguntou: que sepultura é essa? O povo de Betel respondeu: é a sepultura do profeta que veio de Judá. Profetizou as coisas que o Senhor acabou de fazer com esse altar. Deixem a sepultura como está, ordenou Josias. Não mexa nos ossos dele. E assim os ossos daquele profeta ficaram junto com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Em todas as cidades de Israel, Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração que havia sido construído pelos reis de Israel e que haviam provocado a ira do Senhor com todos esses altares. Ele fez aquilo que havia feito em Betel e também matou todos os sacerdotes pagãos sobre os altares onde havia oferecido sacrifício e queimou ossos de gente em todos os altares. Depois voltou para Jerusalém. A festa da Páscoa. O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus deles, conforme estava escrito no livro da aliança. Desde a época em que os juízes governavam o país, nunca havia sido feita uma festa da Páscoa como essa, por nenhum dos reis de Israel ou de Judá. Foi no ano 18 do reinado de Josias que essa Páscoa foi festejada em Jerusalém, em honra do Deus, o Senhor. Em honra de Deus, o Senhor. Outras reformas feitas por Josias. A fim de cumprir as leis escritas no livro que Euquias, o grande sacerdote, havia achado no templo, o rei Josias retirou de Jerusalém e do resto de Judá todos os médios e adivinhos e todos os deuses do lar, os ídolos e todos os outros objetos de adoração pagã. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus, o Senhor, como todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés. Depois nunca houve outro rei igual a ele. Mas a ira do Senhor, a ira terrível do Senhor havia sido provocada contra Judá por causa das coisas que o rei Manassés havia feito, e essa ira ainda não havia passado. O Senhor disse: eu farei com Judá o mesmo que fiz com Israel. Expulsarei da minha presença o povo de Judá e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo, o lugar onde eu disse que seria adorado. O fim do reinado de Josias. Todas as outras coisas que o rei Josias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, levou seu exército até o rio Eufrates para ajudar o rei da Síria. O rei Josias saiu para lutar contra o rei Neco em Megido e foi morto em batalha. Os seus oficiais puseram o corpo dele num carro de guerra e o levaram de volta para Jerusalém, onde foi sepultado no seu túmulo. O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias, e ungiu como rei em lugar de seu pai. O reinado de Joacás de Judá. Joacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias, da cidade de Libna. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Joacás fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. O seu reinado acabou quando o rei Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, e obrigou o povo de Judá a entregar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. O faraó Neco pôs Eliaquim, filho de Josias, como rei de Judá, no lugar de Josias, o seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Joacás foi levado pelo rei Neco para o Egito e morreu ali. O reinado de Joaquim de Judá. O rei Jeoaquim cobrou ao povo um imposto de acordo com as posses deles, a fim de juntar a prata e o ouro necessário para pagar o que o rei do Egito havia exigido.
Joaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida e era filha de Pedaias, da cidade de Ruma. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. 4 capítulos que nós lemos hoje. E eu queria falar, não sei se você vai falar alguma coisa, mas hoje eu queria falar sobre a profetisa, né? A profetisa Hilda que falou, né? Uda, né? O nome dela, Uda. Eles contaram a Uda o que tinha acontecido. E o Senhor fala com Josias que a ira dele iria vir sobre a cidade de Jerusalém. Ele não perdoou, ele não perdoou no sentido de não traspassou. Não deixar passar e colher o que eles tinham plantado. Inclusive Davi diz, né, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado, ou seja, aquele que Deus perdoa o pecado. Então, no caso, Deus não perdoou o pecado de Manassés, porque foi um pecado muito grande, né, segundo o que a palavra de Deus diz. Só que aí Josias ora, e eu acho tão bonito isso aqui que Deus fala no capítulo 22, segundo Reis, no versículo 20, né? Na realidade, o versículo 19: você ouviu o que está escrito no livro, se arrependeu, se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas, chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver, e o nome desta cidade será usado para rogar pragas, mas eu ouvi a sua oração. Versículo 20: por isso, só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém, vou deixar que você morra em paz. Que coisa linda, né? O cuidado, o amor de Deus. Ou seja, Deus tardou o seu juízo em resposta à oração de Josias. E aqui eu falo que o que é a legalidade? O que é a legalidade? João capítulo 9, versículo 31 diz que Deus não ouve, não atende oração de pecadores. E uma coisa que é muito importante a gente falar, é óbvio que o pecador que se chega diante de Deus, Deus vai recebê-lo. Mas eu estou falando aqui de uma oração que é feita e que a legalidade invoca a resposta. Ou seja, Josias tinha legalidade. E a legalidade de Josias era tão tremenda, tão grande, que Deus tardou o seu juízo. Isso eu não vou fazer agora por causa de você. Eu vou esperar você morrer, eu vou deixar você morrer em paz, né? E aí você, então, vai em paz com seus pais. E depois, então, eu vou vir e trarei esse mal sobre Jerusalém. Ele ainda tentou, né, a reforma religiosa. Ele fez uma grande reforma, inclusive. O rei que veio depois desfez, praticamente. Inclusive, olha o que a palavra diz no versículo 25 de 2 Reis 23. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus o Senhor com todo o seu coração, mente e força. Onde é? Versículo 23, 25 do capítulo 23. É. Não houve antes nenhum rei como ele que servisse a Deus o Senhor com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés. E depois nunca houve outro rei igual a ele. Ou seja, ele foi um rei 100% aprovado por Deus. 100%. E aí a gente vê, né, que inclusive ele morre em pleno exercício, né? Ele saiu para lutar contra o rei e foi morto em batalha. Enfim, na realidade chegou o momento dele, né? Tinha dado mais 15 anos para ele. Não, aqui foi mais 15. Então, no caso, é impressionante como Deus honra a vida de Josias e retarda o juízo sobre Jerusalém por causa da oração dele. E aí eu pontuo mais uma vez, a legalidade. Tem muita gente que acha que orar é o suficiente. Orar é necessário, mas a legalidade é que vai trazer a eficácia da oração. Por isso que Jesus diz, né? Não é por muito falar que vocês serão ouvidos. É por viver, por viver e falar, né? E trazer essa responsabilidade de honrar o Senhor. Sim, isso é tremendo. Então eu particularmente fiquei muito presa aqui nessa palavra e eu oro a Deus, né, para que o Senhor encontre em nós essa referência de pessoas que estão servindo aí com o seu coração, mente e força, para que a gente possa viver a manifestação da misericórdia de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então até amanhã em 2 Reis, capítulo 24. Eu acho que quando nossos devocionais são curtinhos assim, o
povo fica assim, mas A gente já fala acabou, demais. a gente não fala. Mas nós lemos bastante, né? Tá bom? Um abraço, Deus Deus abençoe. abençoe. Até semana que vem. Não esquece de assinar o canal e de marcar o sininho para receber as notificações. E dar o seu joinha, tá bom? O seu like.